Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise bem interessante de um tema que sempre ganha destaque no dia 2 de abril, né? O Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E o material que recebemos para analisar é bem curioso, porque temos em mãos duas visões que parecem vir de universos diferentes. De um lado, um texto bem focado na conscientização social, nos direitos humanos, assim. Do outro, uma abordagem bem específica sob a ótica do espiritismo kardecista. A nossa missão aqui vai ser tentar pescar a essência de cada uma, ver onde elas se tocam, onde se afastam e montar um panorama mais completo sobre o que essa data significa. E é um exercício fascinante, sabe? Porque mostra como um mesmo assunto pode ser iluminado por faróis completamente distintos. Um deles é esse farol social, prático, que fala de direitos, de dignidade, de como a gente organiza a sociedade, né? O outro é um farol que aponta para dentro, para o espiritual, buscando um propósito, um significado maior para a experiência. E o mais interessante vai ser observar como cada um constrói o seu caminho. Mas, dando um pequeno spoiler, talvez eles cheguem a um destino muito, muito parecido. O respeito e o acolhimento. Boa! Então vamos começar por esse caminho mais, digamos, terreno. O primeiro material que temos, de base secular, como ele nos apresenta o autismo? Qual é o ponto de partida dele? Olha, o ponto de partida é uma definição que é crucial. O texto define o TEA, o transtorno do espectro autista, como uma condição do neurodesenvolvimento. E cada uma dessas palavras importa, sabe? Condição, não doença. E neurodesenvolvimento significa que é uma maneira diferente de o cérebro se formar e operar. Desde o início, não é algo que se adquire, é como a pessoa é. E isso afeta o quê na prática? Afeta, assim, a forma como a pessoa se comunica, como interage socialmente, como percebe o mundo ao redor. E um ponto muito importante, como processa os estímulos sensoriais, luzes, sons, texturas. Tudo isso pode ser recebido de uma forma muito mais intensa. E também pode envolver comportamentos que o texto chama de repetitivos ou um hiperfoco em certos interesses. O texto dá uma ênfase enorme na palavra espectro. Por que essa palavra é tão central na discussão hoje em dia? O que é fascinante nessa palavra é o poder que ela tem de destruir estereótipos. Por muito tempo, a imagem que se tinha era de um autista típico, quase um personagem de filme, né? A palavra espectro vem para dizer, esqueça isso. Ela mostra que existe uma diversidade imensa dentro do próprio autismo. Como se fosse um arco-íris, onde cada cor é única, mas faz parte do mesmo fenômeno. Exatamente essa analogia, perfeita. Existem pessoas no espectro que precisam de muito suporte no dia a dia, e outras que têm uma vida completamente autônoma. As características são variadíssimas. Cada pessoa autista é, antes de tudo, uma pessoa única. Usar o termo espectro é o primeiro passo para enxergar o indivíduo e não um rótulo. E isso me leva a uma das frases mais fortes do material. Ele diz, autismo não é doença. E logo em seguida a frase que realmente me pegou. Não tem cura porque não precisa ter. Isso é uma virada de chave completa no pensamento, não é? É uma revolução. É uma revolução, porque, historicamente, a medicina olhava para tudo que fugia da norma como um problema a ser consertado. Essa frase desloca a discussão desse modelo médico para o modelo social, o da neurodiversidade. A ideia é que existem diferentes tipos de cérebros e todos são válidos. A questão não é curar alguém para que se encaixe no padrão. É entender e valorizar sua forma de ser. O que nos leva a outra ideia poderosa do texto, que é quase uma consequência lógica disso. O mundo precisa se adaptar às pessoas autistas e não o contrário. Falar é fácil, mas o que isso significa na realidade? A responsabilidade é jogada no colo da sociedade. E é uma responsabilidade pesada, porque nos obriga a sair da nossa zona de conforto, né? Adaptar o mundo significa, por exemplo, que um shopping center precisa pensar em criar salas de silêncio para quem se sobrecarrega com o barulho. Significa que uma empresa precisa repensar seu processo de entrevista, que muitas vezes valoriza habilidades sociais que podem ser um desafio, ignorando talentos técnicos brilhantes. Ou seja, não é só sobre ter boas intenções.
É sobre mudar estruturas. Exatamente. O texto é muito feliz nisso. Ele lista ações práticas. Ele diz que a inclusão é um verbo, é ação. E lista coisas como usar uma comunicação mais clara e direta, sem ironias, sem duplos sentidos. Respeitar a sensibilidade a luzes e sons, oferecer ambientes menos caóticos. É a sociedade assumindo o trabalho de construir pontes, em vez de exigir que a pessoa autista salte sobre um abismo. Espera um pouco. Então, o texto não foca só nos desafios e nas adaptações. Ele vira o jogo e fala sobre os talentos, quase como se fossem superpoderes. Sim, e essa é outra quebra de paradigma fundamental. A narrativa por muito tempo foi focada no déficit, no que a pessoa autista não consegue fazer. Este material faz questão de inverter a lógica. Ele aponta para o que muitas pessoas no espectro têm de sobra, uma capacidade de foco absurda, o chamado hiperfoco, que pode ser uma ferramenta incrível para resolver problemas complexos. Entendi. Então, a conscientização vai além da empatia, é quase uma questão de capital humano, no bom sentido. A sociedade perde talentos valiosos se não criar esse ecossistema. Perfeito. É exatamente isso. O texto lista outras características como criatividade, uma memória muito apurada, pensamento lógico aguçado e uma honestidade, uma sensibilidade que podem ser admiráveis num mundo tão cheio de filtros. O objetivo final da conscientização por essa ótica não é apenas gerar pena ou empatia, é destravar potencial. É garantir que a sociedade não perca as contribuições únicas que essas pessoas podem oferecer. É uma visão pragmática e, ao mesmo tempo, profundamente humana. Ok, então essa primeira visão é muito pautada na ação, na responsabilidade da sociedade em se adaptar. É uma visão de fora para dentro, mas a outra fonte que temos inverte completamente essa lógica e olha de dentro para fora, para uma dimensão espiritual, certo? Como o espiritismo entra nessa conversa? Entra por uma porta completamente diferente. A abordagem espírita, segundo o material, não parte da biologia, mas da metafísica. O autismo é apresentado como uma experiência do espírito. A ideia central aqui é que o corpo físico é um instrumento temporário, uma espécie de veículo que o espírito, que é imortal, utiliza em sua jornada na Terra. E as particularidades do autismo seriam características desse veículo? Exatamente. As características neurobiológicas do autismo são vistas como parte do plano daquele espírito para o seu próprio aprendizado e evolução. E o texto faz questão de ser muito enfático em um ponto. Não se trata de castigo, defeito ou punição por erros de vidas passadas. Essa é uma visão antiga e que a doutrina moderna, segundo a fonte, rejeita. É visto mais como uma trajetória individual, escolhida ou necessária para o desenvolvimento de certas lições. Isso é fascinante. Essa ideia de que o corpo pode limitar a expressão, mas o espírito por trás dele é pleno. Dá uma dignidade imensa à experiência interior da pessoa, mesmo que a gente não consiga vê-la por fora. Essa é a chave de todo o argumento. A doutrina separa o espírito, que é considerado em sua essência pleno, sensível e capaz, do corpo físico, que pode limitar a expressão externa desse espírito. A conclusão disso é muito poderosa. Por trás de qualquer desafio de comunicação, de interação, de comportamento, existiria uma riqueza interior intacta, uma consciência que percebe tudo. O corpo é a interface, e a interface pode ter suas particularidades, mas o usuário, o espírito, é completo. E a família? Onde entra nessa visão espiritual? Porque o texto dá um destaque enorme para o papel da família. A família é vista como o núcleo central de uma missão compartilhada. A crença é que ninguém nasce em uma família por acaso. Existem laços, compromissos e aprendizados que conectam todos os membros. Uma missão. Essa palavra é forte. Quer dizer que não é só um fardo ou um desafio, mas algo com propósito para todos os envolvidos. Exatamente. O texto enquadra a experiência de cuidar de uma pessoa autista como uma oportunidade valiosa para os familiares desenvolverem virtudes. A convivência diária com os desafios, mas também com as alegrias, se torna um exercício espiritual. Que tipo de exercício? Que virtudes são essas?
O material lista paciência, empatia, dedicação e, a principal de todas, o amor incondicional. A ideia é que, ao se dedicarem a essa jornada, os pais, os irmãos, os avós, estão, na verdade, impulsionando o próprio progresso moral. A missão é mútua. A pessoa no espectro está aprendendo suas lições e a família está aprendendo as suas. Ninguém é só cuidador ou só cuidado. Todos são aprendizes. Isso me faz pensar como essa visão, que é tão focada no núcleo familiar e espiritual, se posiciona em relação à sociedade e ao preconceito, que é um problema bem terreno. De uma forma muito direta e incisiva. O texto afirma que o preconceito e o julgamento são atitudes contrárias à doutrina espírita. Ponto. O autismo é enquadrado como uma expressão legítima da pluralidade das vidas. Julgar ou excluir alguém por sua condição seria ir contra o ensinamento máximo de amor ao próximo. Nessa visão, a diversidade não é um problema a ser tolerado, mas uma manifestação da riqueza da criação divina. Então, se na primeira fonte a inclusão era um dever social baseado em direitos humanos, aqui ela ganha uma camada a mais, vira um dever espiritual. Perfeitamente colocado. O amor ao próximo, nessa doutrina, não é para ser um sentimento abstrato, guardado para a hora da prece. É para ser uma atitude concreta. E aí, curiosamente, as ações que o texto espírita propõe são muito parecidas com as do texto social. Oferecer um ambiente acolhedor, adaptar a comunicação, respeitar os limites. A grande diferença está na motivação. Cada um desses atos é visto como uma forma de caridade emocional, espiritual e social. É a prática da fé no cotidiano. Sabe, ouvindo tudo isso, é incrível. As origens são água e óleo, né? Direitos humanos de um lado, reencarnação do outro. Mas o recado final parece ser o mesmo. A gente tem duas abordagens que partem de premissas que não poderiam ser mais distintas. Uma é secular, social, fala em neurodiversidade. A outra é espiritual, fala de alma, de propósito. Parecem dois mundos que não se conversam. E na teoria não se conversam mesmo. Seus fundamentos são completamente diferentes. Mas o que é realmente notável é que, apesar de pegarem estradas tão distintas, elas chegam exatamente no mesmo lugar. O ponto de convergência é impressionante. Ambas as fontes, cada uma com sua própria linguagem, seus próprios argumentos, defendem com a mesma intensidade o respeito, a empatia, a dignidade e a necessidade de um acolhimento que seja incondicional. Vamos colocar as mensagens finais dos dois textos lado a lado, porque acho que é aí que a ficha realmente cai. É a melhor forma de enxergar essa ponte. O primeiro texto, o de abordagem social, conclui com uma mensagem simples, direta e universal. Toda pessoa merece ser compreendida, respeitada e acolhida como é. Guarda essa frase. Agora ouça a conclusão do material espírita, que vem de um lugar filosófico totalmente diferente. Toda alma merece ser recebida com carinho, exatamente como ela é. Qual ela é? É a mesma conclusão, com palavras diferentes. Uma fala da pessoa, a outra da alma, mas o imperativo é idêntico. É o elo fundamental. É a essência da mensagem. As duas visões, por caminhos radicalmente distintos, nos pedem a mesma coisa. Enxergue o indivíduo para além do diagnóstico, para além do rótulo, para além do comportamento que talvez você não entenda. Elas pedem que a gente veja a essência e a acolha, sem tentar mudá-la, sem impor condições. A base pode ser a Declaração Universal dos Direitos Humanos ou uma crença na imortalidade da alma. Mas o resultado prático na vida da pessoa autista e de sua família é o mesmo. Um chamado por um mundo mais humano, mais justo e mais acolhedor. Uma convergência realmente poderosa. E talvez, a partir dessa convergência, a gente possa deixar uma reflexão final que os materiais inspiram, né? Os dois textos focam, e com toda razão, em como a sociedade pode e deve entender, acolher e incluir as pessoas autistas. É um movimento de fora para dentro. Certo. O mundo se adaptando ao indivíduo, como a gente falou. Exato. Mas e se a gente invertesse essa direção por um momento? A reflexão adicional seria o que a sociedade pode aprender com as formas autistas de perceber o mundo.
Como o hiperfoco, que a nossa cultura da distração e do multitarefa tanto desvaloriza, pode ser a chave para resolver problemas científicos ou artísticos complexos, como a sensibilidade aguçada a estímulos, que é geralmente vista como um desafio, pode, na verdade, ser uma percepção mais rica e detalhada da realidade, que nós neurotípicos simplesmente não conseguimos captar. Como o pensamento lógico, a honestidade direta, sem os filtros sociais, poderia nos trazer soluções mais eficientes e transparentes para os nossos próprios problemas. Precisamente. A questão deixa de ser apenas um dever unilateral de incluir e passa a ser uma oportunidade de enriquecimento mútuo. Não se trata apenas de dar um espaço para a pessoa autista na nossa sociedade. Trata-se de entender que, ao fazer isso, talvez a gente aprenda com a forma como ela ocupa esse espaço. E, nesse processo, a nossa sociedade neurotípica talvez se torne um pouco melhor, um pouco mais rica e um pouco mais completa.